o mercado de carbono RED está fazendo com que os latifundiários que já tinham abandonado suas terras com a crise da seringa agora estão voltando, anos e anos depois, para dizer que a terra é deles e eles querem vender crédito de carbono para ganhar com isso. Então, está gerando muito conflito nos territórios. Todos os estados da Amazônia têm hoje projetos de RED. Então, a gente entende que esse processo dessa lógica de RED, né, que é o direito de continuar desmatando, né, e um instrumento que facilita acesso a territórios, controles de território, é um processo que está sendo, né, e vai continuar se intensificando, infelizmente. Começa agora o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Este episódio especial faz parte do projeto Politizando o Clima, Poder, Territórios e Resistências, uma iniciativa da Fundação Rosa Luxemburgo que, como o próprio nome já diz, busca politizar a discussão sobre a crise climática, identificando os atores envolvidos nos conflitos e indo além do aspecto técnico que muitas vezes limita o debate ambiental. Eu sou Luiz Brasilino, editor do Le Monde Diplomatique Brasil, e hoje vamos falar sobre o mecanismo RED, sigla para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, um instrumento que faz parte do universo do mercado de carbono. E para entender o que é isso e quais são os riscos associados a esse mecanismo, vamos conversar com a autora de um dos artigos da coleção Politizando o Clima, a professora Fabrina Furtado. Este projeto, Politizando o Clima, se organiza em torno da produção de uma coletânea de 4 livros, realizada pela editora Funilaria. Eles estão disponíveis para download gratuito no site da Fundação Rosa Luxemburgo. A primeira obra fala sobre energia e neocolonialismo, a segunda trata de mineração, petróleo e bioeconomia, a terceira analisa o mercado de carbono e o negócio da compensação, e, por fim, o quarto volume aborda as mudanças climáticas e as cidades. E quem quiser adquirir uma versão física das publicações, pode encontrá-los no site da editora Funilaria. Além disso, os artigos que compõem os livros também estão disponíveis em versões jornalísticas no site do Le Monde Diplomatique Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos à entrevista de hoje. A Fabrina é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do coletivo Desigualdade Ambiental, Economia e Política. Olá, Fabrina, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Fabrina, antes da gente entrar na discussão sobre o mecanismo RED em si, você pode explicar para a gente o que é o tal mercado de carbono, em que contexto o RED aparece? Claro, queria primeiro parabenizar, né, o Le Monde e a Fundação Rosa Luxemburgo por essa iniciativa e dizer que a gente vem trabalhando esse tema desde do início dos anos 2000, né? Quando e isso ainda estava trabalhando em organizações da sociedade civil, em particular uma rede que fazia monitoramento e incidência sobre os bancos, né? Os grandes bancos multilaterais, como o Banco Mundial, mas também BNDES, né? E naquele momento a gente começou a perceber que o Banco Mundial estava criando vários fundos desse mercado de carbono. E para a gente, tudo que tinha o Banco Mundial era para a gente suspeitar, né? Porque a gente sabe que é um grande banco que vem pondo, né, várias políticas nos países do Sul, né, gerando dependência, né, problemas de endividamento, né, então a gente começou a acompanhar para tentar entender o que era exatamente que estava acontecendo, né. E aí a gente percebeu que no final dos anos 90, né, já tinha uma visão, né, global de que a mudança climática era um problema grave e que precisava ser enfrentado, né? Tanto que teve uma grande conferência, né, aqui no Rio de Janeiro, chamada Rio 92, que criou, né, o que a gente conhece hoje como Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né, que é uma grande convenção, um momento que os governos de todos os países se reúnem para discutir o problema da mudança climática e o que fazer, né? Então, isso foi importante, né? Reconhecer a mudança climática é um problema. Só que aí o que eles podiam ter feito, né? Se é um problema, e a gente sabe que a mudança climática, porque isso eles descobriram também, né? Com muita produção científica, muitos estudos, que a mudança climática, a grande causa da mudança climática eram os combustíveis fósseis, né? Ou seja, todo o petróleo, né, que a gente usa nos carros, nas fábricas,
para produzir energia, né? O gás, né? Todos esses combustíveis fósseis, né? Que a gente usa no capitalismo, esse sistema que precisa tanto, né? De tanta coisa de energia, de produção, né? E era isso que estava causando a mudança climática, né? E aí eles podiam ter pensado, tá, então a gente precisa pensar em uma forma de parar de extrair tanto petróleo, né? De destruir tanta natureza, né? Porque é isso, né? Nossas grandes empresas, né? Estão retirando tantos recursos naturais da Terra que é isso que está gerando a mudança climática, mas não, né? Eles decidiram que esse não seria o caminho, né? Porque afinal isso ia gerar muita perda de lucro, né? Aí quem sabe o sistema capitalista ia até desabar, né? Então eles começaram a pensar uma forma de mostrar, né? Ou de passar a ideia para o mundo de que alguma coisa estava sendo feita sem mexer nas estruturas, né? Sem parar de extrair tantos recursos naturais. E daí que surgiu o mercado de carbono. No momento em que o mercado, né, as corporações, né, o comércio, né, oportunidades de negócios aparecem em todos os campos, né? Na educação, né? Na educação não era visto como direito, depois passou a ser serviço, né? Passou a ser paga, mesma coisa com saúde. Na questão climática não é muito diferente, né? Então eles pensaram, tá, vamos criar então um mercado para a mudança climática também. E como é que a gente faz isso? Aí eles estabeleceram metas, né? Ou seja, eles falaram, e aquele momento era só os países do norte que tinham que reduzir as suas emissões. Então eles disseram, tá, todos os países da Europa, Estados Unidos, né? Estados Unidos não, porque os Estados Unidos nem assinou o acordo naquela época, mas os países do norte teriam uma meta, ou seja, você só pode emitir CO2, que é o carbono, né? Até um certo ponto, X, vamos dizer, né? Então, aí é isso, né? Eles pensaram, então, vamos diminuir a nossa produção para diminuir esse carbono. Não, em vez disso, eles falaram, eu tenho muitas emissões, né? Eu já estou passando da minha meta. Mas aquela empresa ali, ela não emite tanto quanto eu, ela não está nem atingindo a meta dela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar dela essa cota aí que ela tem de que ela não está emitindo. Aí eu uso essa cota como se fosse uma troca de papel, né? Então eu emito menos, você emite mais. Aí quem emite menos ganha o dinheiro e quem emite mais diz que está, né, atingindo a meta também, né? Então é uma lógica de você comprar o direito de continuar emitindo. Então isso foi um acordo feito em 1997, que era o Protocolo de Quioto, né? Naquela convenção que eu falei, a Convenção de Mudança Climática. Aí outros mecanismos, né, começaram a ser pensados, porque, por exemplo, os países do Sul falaram, tá, mas só as empresas do Norte vão poder fazer isso? Comercializar, né, essa cota de carbono, né? Mas a gente aqui no Sul, a gente tem projetos, né, que deixam de emitir, projetos que são sustentáveis, eles falavam na época, e a gente quer receber disso. Então, eles criaram um outro mecanismo, que chamava Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que hoje é o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que dizia assim, eu tenho um projeto no país do Sul que é limpo, que eles chamavam, né, desenvolvimento limpo, e uma empresa do Norte que é suja, ela me dá dinheiro para o meu projeto limpo, e aí ela pode dizer que ela é limpa também, porque ela dá dinheiro para o meu projeto. Ela continua sendo suja, mas ela diz, eu estou investindo ali naquele projeto, então eu sou limpa também. Só que qual era o problema? Primeiro, né, que os projetos tidos como os limpos, projetos como hidrelétricas, grandes hidrelétricas, tipo o Complexo do Madeira, lá em Rondônia, que afetou, né, Rondônia afetou a Bolívia, afetou tantos povos indígenas, comunidades tradicionais, gera também problemas climáticos, né? Eram considerados projetos limpos, plantação de eucalipto, imagina, né, que seca a terra, né, que gasta muita água, que tira a gente da sua terra, também era considerado, né, projeto limpo, né? E a gente fala, né? O desenvolvimento ele nunca vai ser limpo, né? A única forma de uma energia, por exemplo, ser limpa é quando a gente não produz essa energia. Toda energia é suja, né? Mas então isso, o que aconteceu? Permitiu que empresas sujas comprassem o direito de continuar emitindo e gerou outros conflitos relacionados a esses projetos. Aí, naquela época, já tinha uma conversa sobre as florestas, né?
o Brasil liderou uma proposta para dizer, tá, mas além desses projetos limpos, nossas florestas, elas captam carbono, né? Elas guardam carbono dentro delas. E quando a gente desmata essas florestas, esse carbono, né, vai para a atmosfera, vai para a natureza e também contribui para a mudança climática. Então, começou a também ter essa noção de que não só os combustíveis fósseis, como também o desmatamento era responsável pela mudança climática. Mas, naquele momento, eles não conseguiam entrar num acordo sobre como fazer um projeto voltado para as florestas, por vários motivos, né? Que eu acho que todo mundo pode imaginar, né? E foi daí, dessas discussões todas, que surgiu o mecanismo de REDD, que é a redução de emissões, do desmatamento e da degradação florestal, que surgiu nas negociações por volta de 2005. E aí, como é que ele funciona, Sabrina? Quais são as regras e tal, e qual que é o funcionamento dele, assim, para a gente entender mesmo o que significa isso, né? Então, o REDD surge dessas discussões, né? O desmatamento também contribui para a mudança climática. Como é que a gente lida com esse desmatamento, né? Será que vamos lá, quem é que mais causa o desmatamento no Brasil, por exemplo? O agronegócio, projetos relacionados, né, à soja, né, isso, eucalipto, né, a pecuária, mas também outros, né, os megas projetos de infraestrutura que desmatam, a mineração, né, todos esses grandes projetos, né, que são a base da lógica de desenvolvimento do Brasil, são os projetos que causam desmatamento, né, os latifundiários, né, o fato da nossa estrutura fundiária, né, das nossas terras ser muito desigual, né, a gente tem muito poucos grandes latifundiários sendo dono de grande parte da nossa terra, né? E muitos povos indígenas, comunidades tradicionais sem direito à terra, camponeses sem terra, né? Então, será que foi isso que pensaram? Vamos, né, tratar do agronegócio, desses grandes projetos, né, para reduzir a mudança, o desmatamento e assim a mudança climática. Mas não, novamente, né, não queriam mexer nessa estrutura. Então, por isso pensaram nesses projetos de REDD, né, que eu vou explicar agora. Na teoria, né, quando a gente fala, né, não parece nenhuma coisa ruim, porque é um sistema que busca pagar para não desmatar, ou diz que vai pagar para não desmatar. Mas aí a gente já começa a pensar, quem está desmatando, quem está pagando, quem recebe e quem decide, né? Então, a ideia parece até muito boa, mas quando a gente vai ver como funciona na prática, a gente começa a ver, né, os problemas, né? Então, como é que eu vou falar assim? Tem políticas de REDD que os estados têm e tem projetos privados de REDD, que são também chamados projetos voluntários. Eu vou explicar. Eles são chamados de projetos voluntários, né? Porque como o REDD não tinha, né, consenso, né, eles não conseguiam chegar a acordos, né, eles criaram esses projetos que não entram na regulação, não tem uma política que segue esses projetos. A pessoa vai, cria um projeto, vende os créditos, ganha um selo verde, né, e fala por aí que está sendo, né, ganha o que a gente fala capital reputacional, fica com uma boa reputação, que hoje é importante, né, para a gente consumir produtos, né, muita gente se preocupa de onde vêm esses produtos, né, se eles têm desmatamento, se tem poluição, etc. Então, um projeto voluntário é isso. Você chega, vou dar exemplos de projetos que eu tenho acompanhado no Acre, né, no Pará, que é assim, né? Porque com essa discussão também se criou muitas empresas, né, de consultoria, empresas de venda e compra de carbono. Então, você tem uma empresa lá nos Estados Unidos, né, que quer vender carbono. Então, ela chega lá no Cruzeiro do Sul, né, lá no Acre, onde tem muita floresta, né, onde tem muitas áreas que são protegidas, e são protegidas porque é onde vivem comunidades, né, mas tem ali um grande latifundiário, né, a empresa chega lá para o latifundiário e diz, olha só, hoje tem uma forma da gente ganhar um dinheiro sem ter que fazer muita coisa, é esse projeto de REDD. Você não tem uma terra ali? Aí o latifundiário, né? Tenho uma terra. Então, você não vai mais mexer nessa terra,
e a gente vai calcular quanto de carbono tem nessas suas florestas, e a gente vai dizer, tá, tem X carbono, então esse carbono vai ser vendido a 20 milhões de dólares para uma empresa de petróleo que não tem como reduzir as suas emissões de carbono. Então tem uma troca aí, você vai ganhar dinheiro para não desmatar, para não mexer na floresta, e a empresa lá de petróleo vai poder dizer que ela está contribuindo para a mudança climática, vai dizer que pode atingir a meta dela. Só que é aí que começam os problemas, né? Um dos problemas eu já falei, né? Aquela empresa que compra os créditos de carbono, o que ela está fazendo? Ela está comprando o direito de continuar emitindo, causando violência, né? Crimes ambientais. Então, nada muda nessas empresas que a gente mais precisa mudar. Elas continuam, né? O que a gente fala elas compram a compensação, né? Elas compensam a forma, né, violenta e criminosa, né, em termos ambientais e sociais de atuar. E o latifundiário, né, chega lá na terra que ele diz que é dele, e a terra, quem é que vive na terra? Porque no Brasil não tem terra sem gente, né? No mundo inteiro não tem floresta onde não tem gente. Se tem floresta é porque tem gente, né? Aí ele chega onde tem comunidades vivendo lá há mais de 100 anos, ou seja, então a terra é dessa comunidade e o latifundiário chega e diz, ó, essa terra na verdade é minha e eu vou vender crédito de carbono aqui nessa terra. Mas, como eu sou muito legal, eu deixo vocês ficarem nessa terra. Só que para os projetos passarem, né, tem que ter o consentimento da comunidade. A comunidade que vive na terra tem que dizer, essa terra não é minha, eu vivo aqui, mas eu topo entrar nesse projeto, né, junto com o latifundiário. E aí começam outros problemas, né? A comunidade, primeiro, está ali há mais de 100 anos, aquela terra é da comunidade, mas a comunidade não tem documento para mostrar que a terra é dela. E a comunidade que vive numa situação muito desigual, né? A gente está falando de ribeirinhos, está falando, né, de comunidades que não têm o mesmo acesso aos processos decisórios, à política, né? Que é isso, o latifundiário chega na comunidade, em geral, com um vereador, em muitos casos com um policial, né? E diz, ó, então, vocês estão na minha terra, eu deixo vocês ficarem, mas vocês têm que dizer que vocês apoiam esse projeto de REDD. Aí começa, né? A comunidade não sabe o que é REDD, não sabe o que é mercado de carbono, né? É conduzida a assinar, tem processos em que eles chegam individualmente, diz, ó, todo mundo da comunidade já assinou, só falta você assinar. Então assine aqui, senão, né, o senhor vai ter que sair da sua terra. Começa a ameaçar, fazem muitas promessas, né? Não só, ó, deixa você ficar na terra, mas eu também vou dar internet, vou dar telefone, vou dar energia, vai ter um barco para levar as crianças para a escola. Então, a gente está falando de comunidades onde o Estado não chega, né? Não tem políticas públicas, né, suficiente, de boa qualidade, né? Então, quando essas comunidades se vê ameaçadas de perder o território, perder a sua terra, e, por outro lado, promessas, né? Muitas acabam dizendo, e sem entender o que de fato está sendo negociada, acaba dizendo sim para os projetos. Então, vamos lembrar, projetos que deixam lá a petroleira, a Shell, né, essas grandes, a Exxon, essas grandes empresas que vendem petróleo, continuam emitindo, então continua tendo problema para a mudança climática, né? E aí no território o que acontece, né? As pessoas ficam sem informação direito, não sabem o que está acontecendo, tem medo de perder o território, a gente já viu gente saindo da sua terra, porque além disso tudo, como é que eles vão vender crédito se não tem nenhum contato com as árvores, com a floresta? Não pode mexer em nada. Tem que tudo ficar lá bonitinho. E como é que essas comunidades que vivem da floresta vivem, né? Elas tiram um pedaço de madeira aqui para construir a canoa. Quando os filhos crescem, se casam, ficam lá, então tem que construir uma casa. Eles vivem da agricultura, então eles plantam, colhem, né? Eles vivem da pesca. Eles vivem na sua relação com a floresta. Não existe uma separação para essas comunidades. Eles vivem dessa relação com a floresta. Só que aí um projeto desse exige que eles parem. Não pode mais plantar, não pode mais pescar, não pode construir sua casa, não pode se relacionar com a floresta como eles têm feito os anos e anos, como seus ancestrais têm feito, né? Que é a forma, inclusive, como eles se identificam, né? Como ribeirinhos, né? Como camponeses, né? Como quilombolas, vivendo do uso dessa floresta. Então, o que acontece?
uma senhora, por exemplo, nos contou. Eles vieram me prometendo que eu ia ganhar R$ 30.000, que é uma merreca, considerando que eles ganham da venda do carbono, né? Mas vamos dizer que R$ 30.000, né? Ainda é um dinheiro razoável, né, para uma agricultora que vive da floresta, né? Aí ela disse, então, como eu ia receber os R$ 30.000, eu não podia brocar, não podia fazer meu roçado, né? Então, eu não podia mais plantar. Então, eu parei de plantar para receber o dinheiro, eu nunca recebi o dinheiro e eu não pude plantar. Então, minha família ficou sem comida e sem dinheiro. Outras falaram, como eu não podia mais plantar, eu não tinha o que fazer ali, não recebi o dinheiro, então eu larguei a terra, eu fui morar na cidade com familiares, né? Tem casos de pessoas que é isso, né? A filha casou, construíram uma casa, a polícia foi lá, disse que não podia construir casa, que tinha que derrubar a casa. Outras pessoas que estavam atuando lá com o seu equipamento de agricultura, a polícia foi lá, levou todo o equipamento, né? E teve outros casos, é isso, que a pessoa foi denunciada, né? Olha, aquele ali tá desmatando. Foi parar na polícia, né? E, na grande maioria desses casos, o latifundiário não é dono da terra. Esse caso do Acre, né, que eu estou contando, né, a Comissão Pastoral da Terra, né, pressionou o INCRA para ter informações sobre a terra e eles comprovaram que o latifundiário que estava vendendo milhões de dólares em crédito de carbono de uma terra, né, que ele dizia que era dele, ele era dono de tipo 1% daquela terra. O resto da terra era terra pública, né? Isso de seringueiros que foram para lá há mais de 100 anos, né? Que foram viver da seringa, depois com a crise da seringa, eles ficaram lá, né? Então, que a gente escutou uma vez de um representante do governo dizer, né? O mercado de carbono, o RED, está fazendo com que os latifundiários que já tinham abandonado suas terras com a crise da seringa, agora estão voltando, anos e anos depois, para dizer que a terra é deles e eles querem vender crédito de carbono para ganhar com isso. Então, está gerando muito conflito nos territórios, né? Então, na prática, a gente vê isso, é um mecanismo que não reduz as emissões, não contribui para combater a mudança climática, porque, primeiro, quem mais desmata, né? Agronegócio, né? Como a gente falou, não está mexendo nas suas práticas, pelo contrário, está avançando sobre esses outros territórios, e esses projetos, né, faz com que essas empresas dizem que estão combatendo, né, o desmatamento quando não estão. Ela permite isso, que se continue desmatando, poluindo, né, através dessa ideia de compensar, né, as emissões financiando outros projetos, e está gerando muitos problemas para as comunidades, e não benefícios, como eles vêm dizendo, é isso, as comunidades não têm informação correta, né? Gera muita incerteza, muita insegurança, tem ameaça, medo de perder território, tem que parar as suas atividades, começa a gerar conflito nas comunidades, porque como os outros projetos, né, eles chegam, dão dinheiro para um, não dão dinheiro para outro, manipula um e não outro, aí a comunidade começa a brigar sobre se deve apoiar ou não o projeto, eles criam uma outra associação, apoia essa associação, que começa a gerar muitos conflitos, né, muita insegurança e, no extremo, o abandono, né, das terras, né, dessas comunidades, né? Então, é um mecanismo que a gente não só não funciona, como gera muitos outros conflitos. Breno, você podia contar para a gente um pouco qual que é a dimensão desses projetos assim no Brasil atualmente e qual é o estágio atual assim desses projetos? Eles estão avançando, eles estão sofrendo resistências? Então, como eu falei, né, é isso. Os projetos eles podem ser voluntários, né, ou aqueles projetos que não estão ligados a grandes políticas, né. E aí a gente tem visto, né, um avanço desses projetos, né. Eu estou pesquisando esse tema e atuando sobre esse tema há mais de 15 anos. Né? E quando eu comecei, a gente via ali, né, 5, 10 projetos no máximo, né? Mais recentemente, né, que a gente tem feito mais pesquisas, né, porque a gente tem sentido, né, uma expansão desses projetos, né, porque tem tido um acordo, né, aquela convenção de mudança climática em 2015 fechou um acordo de Paris, que trouxe de volta, né, com mais força o mercado de carbono, RED, e aí a partir daí a gente viu uma intensificação desses projetos. Então, hoje no Brasil, né, a gente está até elaborando um banco de dados, porque uma das coisas que a gente vê é a falta de informação, a dificuldade de acessar as informações, então a gente está elaborando um banco de dados que a gente espera que as comunidades possam acessar, né, mapeando onde estão esses projetos, né, e a gente vê que tem mais de 120 desses projetos no Brasil.
né? Grande parte ali na Amazônia, né? Então a gente vê o estado do Pará, né? É um estado que mais tem projeto, depois, né, o Amazonas, a gente recebendo denúncia, ontem mesmo a gente recebeu uma denúncia, né, do Ministério, um chamado, né, do Ministério Público Federal do Amazonas, que tem uma comunidade que está em conflito, né, intenso, porque a empresa está entrando e eles não entendem, a empresa faz promessa, mas até agora não deu nada, e eles querem entender o que está acontecendo, né? No Acre, né, mas tem vários projetos, né? No Mato Grosso, enfim, todos os estados da Amazônia têm hoje projetos de rede, e a gente tem recebido denúncias das comunidades de como, né, elas estão sendo cada vez mais assediadas, né, para aprovar e entrar nesses projetos, né? Então, isso é uma coisa. Por outro lado, né, a gente também vê, porque depois de muitas denúncias em relação a esses projetos, né, os estados pensaram como é que a gente vai, né, mostrar para o mundo que a gente está evitando esses problemas. A gente vai criar o que eles chamaram de rede jurisdicional, que é o RED que contempla uma jurisdição, né? Então, é um estado, né? Que tem uma política de RED para o estado inteiro. Aí o Pará tem, o Acre tem, todos os estados da Amazônia têm. Então, né, a gente tem visto uma expansão tanto dos projetos como das políticas, né? Só que tanto os projetos como as políticas também a gente tem visto vários problemas, né? Tanto que o Ministério Público Federal está entrando com várias ações, né? Em relação ao caso do Pará, por exemplo, né? Onde o governo não consultou de forma adequada os povos indígenas e populações tradicionais, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito forte, a violação, né, do direito à consulta livre, prévia e informada, quando fazem uma consulta de 2 dias, desrespeitando, né, a forma de organização, a cultura local. Então, essas políticas também, e muitas vezes as políticas financiam projetos que não têm nada a ver com a redução do desmatamento, né? A gente viu no Acre isso, construção de açude ou de criação de peixe em comunidades que não sabiam como fazer isso, né? Morreram todos, né? Ou semente de açaí para as comunidades onde não tem beneficiamento de açaí, o caso do Acre não é igual ao Pará, né? Outros projetos que podem até ser importantes, mas não podem ser usados, né, para dizer, olha, a gente está reduzindo o desmatamento. Pelo contrário, né? A gente tem visto exatamente o contrário, né? E aí, né, em dezembro de 2024, o governo brasileiro aprovou a lei do mercado de carbono. Por que isso, né? Quando a convenção global toma decisões, né? Quando os governos a nível internacional tomam decisões, essas decisões elas só passam a existir nacionalmente se o Congresso passar a aprovar essas decisões. Então, o governo brasileiro aprovou essa lei de mercado de carbono. Então, agora, tendo uma lei, né, significa que mais atores vão participar, significa que mais projetos, né, vão ser implementados. E essa lei, né, ela fala de rede. Não só ela fala de rede, como ela diz que pode ser rede jurisdicional, como pode ser o rede privado. Então, toda essa lógica que a gente está vendo, né, ela se expande, porque a gente entende, né, e tem gente que pensa, mas se tiver uma lei não é bom, porque aí regulamenta, o Estado pode acompanhar, mas a gente entende, né, que essa lógica do mercado de carbono, a lógica que fundamenta o RED, né, que você paga para não desmatar, mas a gente, né, o que eu falei lá no início, mas quem é que paga, quem é que recebe, quem é que toma as decisões? Esse processo, ele não pode ser regulamentado. É impossível, né, que o Estado acompanhe, né, todos os projetos, todas as políticas, acompanhe o que está acontecendo no território, na terra, né? Ainda mais quando a gente vive num país com a estrutura, né, fundiária, onde nem se sabe direito, né? O governo do Acre teve um representante que nos disse, a gente não tem informações sobre a situação de grande parte dessa terra, inclusive porque grande parte da terra é federal. Então, a gente não sabe direito, não tem informação e não tem leis que protegem. Não, aqui tem povos indígenas, aqui tem quilombolas, aqui tem camponeses, né? Então aqui não pode mexer, né? Isso aqui é direito desses povos, né? Então a gente não tem, né, uma estrutura fundiária que seja igualitária, a gente não tem acesso às informações de forma, né, adequada, eficiente, para ter um mínimo de controle sobre esses processos. Então a gente entende que essa lei de mercado de carbono, ela não vai ajudar a regularizar, a fiscalizar, ela ajuda a avançar, né? A que esses projetos avancem sobre esses territórios. E agora,
avança de uma forma que eles estão prometendo que os recursos vão chegar nas comunidades, né? Eles estão fazendo várias promessas, né, de que esses recursos vão chegar. E aí a gente vê outros problemas, né? Que muitas dessas comunidades, sim, precisam de recursos, né? Mas precisam de regularização fundiária, precisam, né, de direitos territoriais, né? Precisam de políticas de saúde, de educação, de crédito, né? Então, a gente não pode transformar esses direitos à política pública a uma compensação financeira mínima, né? E a gente sabe também que tem muita manipulação no processo, a gente não sabe se esse dinheiro de fato vai chegar, como ele vai chegar, né? Com que condições ele vai chegar, né? Então, a gente entende que esse processo dessa lógica de rede, né, que é o direito de continuar desmatando, né, e um instrumento que facilita acesso a territórios, controle de território, é um processo que está sendo, né, e vai continuar se intensificando, infelizmente. Uhum. Sabrina, bom, como você falou, o projeto, né, a ideia parece boa, né, que é vamos dar dinheiro para manter a floresta em pé, mas aí, como você explicou, ela tem consequências, não é tão simples assim. Eu queria te perguntar um pouco sobre quais caminhos seguir, né, no sentido e aí me parece, já apontando o nome do nosso projeto aqui, né, o Politizando o Clima, parece apontar um caminho, né? Que é discutir quais são os interesses em jogo, tá? Quais interesses precisam ser contrariados para enfrentar as mudanças climáticas, desmatamento, né? No caso brasileiro. Isso, né? A ideia, né, de politizar o clima é que a gente às vezes vê muita discussão que tenta retirar o debate dos conflitos que estão surgindo, né? Dos conflitos que historicamente surgiram, né? Que tem a ver, é isso, né? Com voltar a debater o que causa de fato a mudança climática, né? É isso, é discutir a lógica de desenvolvimento que está sendo, né, implementada e legitimado com esses mercados de carbonos e rede, né? Ninguém quer discutir combustíveis fósseis, né? E agora é isso, a gente está num contexto de guerras, né, mundiais, né? É isso, guerra no Irã, Palestina, a gente está vendo o avanço de governos de extrema direita, né, que por um lado negam que a mudança climática existem, né? Alguns outros não negam, mas negam as causas. Então, não vamos tocar nos combustíveis fósseis. E a gente tem outros, né, que a gente chama de ecofascistas, que usa a questão climática, né, para implementar políticas, né, contra migração, contra os refugiados climáticos, né, políticas racistas, né, usando o clima e o meio ambiente ali como justificativa. Como a gente tem guerras, né, aqui no Brasil também que são lógicas que fundamentam também essas políticas climáticas, né? No sentido de que nega as causas, né? Nega as desigualdades históricas que a gente tem, desigualdade de acesso à terra, de direito à terra, né? Desigualdade de raça, né? A gente fala muito, né? Quem são os mais atingidos, por um lado, pelas mudanças climáticas e quem são os mais atingidos, né? De forma muito desproporcional desses projetos de mercado de carbono e rede, né? São os territórios dos países do Sul, são os povos e comunidades indígenas e tradicionais, né? É o povo negro, são corpos indígenas e negros que estão tendo que pagar, né, os custos, né, de uma sociedade, né, desigual, que, né, muito masculina, branca, europeia ou estadunidense, que é verdadeiras causas, como também as nossas elites, né, que são as verdadeiras causas, né? Então é mudar um pouco o olhar da discussão de lógicas, né, específicas. Vamos compensar tanto de carbono, tanto aqui, para discutir. Peraí, né? Se a gente está dizendo que as áreas mais protegidas, onde tem povos indígenas e comunidades tradicionais, vamos garantir esses povos indígenas e comunidades tradicionais o direito à terra, o direito à política de educação, à política de saúde diferenciada, ao direito de existir, né, de autodeterminação, de dizer o que eles querem plantar, como que eles querem plantar, como que eles querem viver. E, por outro lado, né, abriu a discussão. Eu sei que parece uma coisa muito absurda a gente pensar como viver sem petróleo, né, porque tudo que a gente usa, né, no dia a dia tem a ver com isso, mas a gente precisa discutir, né, o que a gente está consumindo, né? Como que a gente está consumindo, para quê, né? A gente fala, grande parte dos recursos naturais são destruídos não para a gente comer. Vim aqui para o trabalho hoje, passei, né,
Quantas pessoas morando na rua, né, a gente vê, né? Esses recursos são explorados, minério, petróleo, as florestas, né, para as grandes empresas exportarem e manter um padrão de consumo, inclusive, que não é nem a nossa referência, né? E para complicar mais ainda isso, a gente está vendo o avanço da inteligência, né, artificial e de um processo imenso de vigilância, né? O que a gente fala de datificação da natureza, que por um lado faz com que a natureza vire algo que pode ser calculado, quantificado, para poder virar produto e serviço a ser vendido. Por outro, a gente vê o uso, né, da tecnologia para aumentar a vigilância sobre, né, as comunidades, sobre os povos tradicionais, sobre o que existe nas suas terras e territórios, e vigilância, né, sobre as organizações e movimentos sociais, né, que permite processos intensos de criminalização, né? Então, são esses os debates, eu acho, que a gente precisa estar tendo, né, além de muitos outros que são importantes. Este foi o episódio especial do projeto Politizando o Clima, Poder, Territórios e Resistências, uma parceria da Fundação Rosa Luxemburgo com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o coletivo de pesquisa Desigualdade Ambiental, Economia e Política, com a editora Funilaria e, claro, com Le Monde Diplomatique Brasil. Neste episódio eu fiz a produção, roteiro e a apresentação. A gravação e sonorização são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Obrigado pela audiência e até a próxima.